Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis 33:4. Ok? Todos acharam? Vamos orar. Senhor, nos conceda a sabedoria, Senhor, que está contida na Tua palavra e que só pode ser transmitida a nós pelo poder do Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, te suplicamos, meu Senhor, humildemente, nos ensine, nos ajude, meu Senhor, não só que aprendamos nesta noite os Teus princípios, mas que coloquemos em prática, Senhor, e que assim o nosso viver te glorifique em tudo. Fala conosco, Senhor, dirige os nossos passos. Em nome de Jesus, nós suplicamos. Amém. Amém. Ok? Meus queridos, quando Jacó se viu diante da possibilidade de um encontro fatal com o irmão, ele então usou uma estratégia. A estratégia dele foi dividir tudo que ele tinha. Dividiu os bens, dividiu a família, e então os colocou em uma certa ordem. E você vai ver lá na frente, ainda nesse capítulo 33, que essa ordem não foi por acaso, e a gente vai ver as consequências das nossas estratégias, muitas vezes definidas não conforme a direção de Deus, mas conforme a nossa esperteza. Você vai ver que Jacó é um homem que já tinha uma experiência com Deus, mas ele ainda não tinha perdido o jeitão de ser de Jacó. Infelizmente, queridos, as nossas igrejas estão lotadas de pessoas que não são mais pessoas que não conhecem a Deus, que não têm relacionamento, que não conhecem os princípios de Deus, mas na sua essência elas continuam sendo a mesma pessoa. Então aqui você vai ver que no capítulo 33 é Jacó sendo Jacó. E desde que ele aparece em cena, você vai ver o tempo todo Jacó sendo Jacó. Ok? O irmão já teve experiências com Deus, teve revelações, o Senhor abençoou a vida dele, a família dele, deu prosperidade financeira, o Senhor fez coisas maravilhosas na família dele, mas ele ainda é Jacó. Certo? Você vai observar isso nesse capítulo 33. Quando Jacó, eu vou ler desde o início. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com os seus 400 homens, dividiu os seus filhos em grupos que ficaram com Leia. Queridos, é uma estratégia aparentemente inteligente. Sim. Mas é uma estratégia que quebra um princípio da Bíblia. O que é que diz Jesus no Novo Testamento a respeito de uma família, de uma cidade e de um reino? A casa dividida não irá sobreviver. E aqui, o que é que Jacó faz para escapar do que ele achava que o irmão faria com ele? Jacó divide a família. Não tem como essa estratégia dar certo. Isso só dá confusão. Só dá confusão. E vocês vão ver, logo, aqui nesse capítulo, que essa estratégia aparentemente sábia, mas não é uma estratégia de Deus. É uma estratégia que vai trazer só problema para a família toda. Só problema e por muitos anos. Muitos anos. Vocês vão ver. Então,
Dividiu os filhos em grupos que ficaram com Leia, com Raquel e com as duas escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com os seus filhos e por último Raquel e José. Versículo 2. As escravas e os seus filhos ficaram na frente. Filho das escravas dava em torno de uns 8, se eu não estou enganado. Entre 6 e 8, não lembro agora exatamente quantos dos filhos de Jacó eram filhos de escravas. Foram colocados na frente, para morrer primeiro. E aí, o que pensariam esses filhos? Você está entendendo? Papai não está nem aí se a gente morrer. Ele até prefere que a gente morra. E você vai ver a confusão grande que vai dar lá na frente. Isso, nós vamos ter aqui, fazendo parte da família de Jacó, e por muito tempo, isso vai acontecer até mesmo entre as tribos, mesmo depois deles se tornarem não mais homens, mas se tornarem tribos, você vai ver que eles vão ter muita dificuldade para se unir. E essa desunião, por inúmeras vezes, vai trazer desgraça. Você vai ver no livro dos reis, o que acontece. Davi é rei, Salomão é rei, nasce então os 2 filhos de Salomão, são reis, e sabe o que eles fazem? Brigam entre si e eles dividem o reino. Aí não é mais o povo de Israel, o povo de Deus. Israel de um lado, Judá do outro. Isso começou aqui. Você entendeu como uma decisão errada pode se prolongar por centenas de anos? Então, continuando. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com os seus filhos e por último Raquel e José. Raquel e José. Raquel só tinha um filho. Dos 11 filhos, o pai só valorizou. Não é que só valorizou. Qual foi o filho que ele mais valorizou? José. Porque era filho de Raquel. Quem era Raquel? A minha amada. E quem era Lia? O abacaxi que empurraram para mim. Não foi isso que aconteceu desde o início? Aí isso gera uma família dividida. Na verdade, essa cachorrada começou lá com Labão. Quem foi que fez essa malandragem e obrigou Jacó a ficar com uma mulher que ele não queria, que ele não amava? O tio dele. Vocês estão vendo que vem aí uma família desunida, já vem de trás? Às vezes a gente pergunta assim, rapaz, por que nessa família tem tanta desgraça? Por que há tanto problema nessa família? Por que há tanta briga, tanta confusão, tanta discórdia? Procure lá atrás. Entre na máquina do tempo, volte e você vai ver que nunca começa hoje. O que está acontecendo hoje pode ter começado há muitos anos atrás. Ok, queridos? Então, para nossa família, os nossos ascendentes não tem mais jeito. Já brigaram, já viveram, já morreram. Mas e o nosso futuro? Como será? Cabe a nós decidirmos. A minha família é uma família desunida, que vocês não têm ideia. A minha família, eu estou falando assim, de um modo geral. Por parte de mãe, praticamente todas morreram se odiando. Família da minha mãe.
eram, por um tempo, unidas, eu lembro, a mamãe, pelo menos, porque a mamãe, como a família dela era uma família muito pobre, lá de Teresina, então, quando veio aqui para Fortaleza, que ela já estava casada com meu pai, e aí começaram a vida a dois, então era o papai que acolhia todo o pessoal da família da mamãe. O papai tinha um coração enorme. O papai acabou sendo o chefe da família dele, porque meu avô era um alcoólatra, minha avó, desde que eu me entendi por gente, ela vivia em cima de uma cama, sobrevivia, porque vivia cheio de doença. Então, a mamãe ainda tentou unir a família, mas não conseguiu se unir com a família do papai. O papai ainda tentou unir a família dele, mas não conseguia se unir com a família da mamãe. O papai sustentou a família da mamãe por respeito à mamãe. Mas ele não morria de simpatia pela família da minha mãe. Resultado, nós, os filhos desse casal, dava para ser tudo morrendo de amor um pelo outro? Não tem como. Até porque a mamãe criou do jeito que criou meu nome dela? Rebeca. Do jeito que Rebeca criou Jacó e Esaú, a mamãe criou os filhos. Não, esse pedacinho aqui do frango, o peito do frango, ninguém come, é do Paulinho. Esse aqui é não sei de quem. Não, essa aqui ninguém mexe com ela, porque ela é pretinha, traumatizada, bichinha. A outra é magrinha, então não faz nada porque é doentezinha. E aí, resultado, nós temos irmãos que eu posso até dizer que se amam, mas não se entendem. Não se unem. Não se unem. Pode ser que eu esteja falando da minha família, mas esteja falando da sua também. Que você se identifique, né, com os mesmos malefícios. E quem é que geralmente gera esse problema? O casal. Porque se os dois não se entendem, como é que os filhotes deles vão se entender? E aí isso vai para os netos, bisnetos, tataranetos e quantas gerações no meio do mundo. Até hoje, vocês já viram, vocês ouvem muito, né, essa desgraça que tem lá da briga no Oriente. Os árabes e aqueles outros mais, sempre brigando com o povo de Israel, aquela confusão que até hoje não tem paz. De vez em quando um joga uma bomba no outro. Começou aqui. Começou com esse casal, Esaú, não é nem casal, né? Esses dois irmãos, Esaú e Jacó. E ainda hoje está do mesmo jeito. Agora, para essa geração que já está passando, talvez não tenha mais jeito. O único jeito é se perdoar e tentar conviver em paz. Mas viver naquele amor todo não é praticamente impossível, irmãos. Porque amor é uma coisa que se constrói. Não é só um sentimento que a gente tem. Amor se constrói. E se nunca foi construído esse amor, e como é que se constrói amor? Investindo em bons relacionamentos. Se não houve esse investimento, o amor vai ser, se existir, só no coração. Mas vocês já notaram que amor só no coração não faz diferença? Um amor que é sentido, mas não é declarado e não é comprovado, ninguém bota fé nesse tipo de amor.
ele não traz nenhuma realização, não traz felicidade, não traz união, não traz harmonia. Entenderam? Então, queridos, quando eu pensei em casar, foi a coisa que mais me angustiou. Meu Deus, eu vou botar no mundo filhos que vão ser iguais. Éramos nós os 6 filhos do papai e da mamãe, ou igual os irmãos deles. E eu disse, não, é muita responsabilidade botar uma criança no mundo, botar filhos no mundo, e não, esse negócio não vai dar certo, não. E agora, como é que eu faço para que eu não acabe repetindo, sem querer, sem perceber, sem sentir? Não pense que isso acontece assim, que a gente quer, não. Esse negócio aí, esse veneno, vai circulando, mesmo que a gente não queira. E aí minha preocupação era, eu vou produzir filhos desajustados para viverem brigando entre si, competindo por tudo, um querendo ser melhor do que o outro, ou um querendo puxar o tapete do outro, derrubar o outro, destruir o outro. Aí eu disse, não, Senhor, não quero isso para a minha vida, não. Aí eu comecei a levar isso a sério, porque eu senti o mal que esse tipo de família me fez. E eu pensei, eu não vou passar esse mal para ninguém. Eu quero que minha família seja diferente. Conheci o Senhor e pedi socorro a Ele. Então criei os meus 2 filhos, são unidos até demais, às vezes não é nem unido, é cúmplice, porque um esconde as sem vergonhas do outro, né? Então não é só unido, é cúmplice. Mas, irmãos, eu nunca vi dentro da minha casa um filho meu levantar a mão para bater no outro, para trocar tapa, para se desentender. Pelo contrário, nós tivemos uma crise que foi o oposto. Quando Daniel saiu de casa para ir para a escola militar, o Israel ficou deprimido. Eu tive que comprar um cachorro para ele, para ver se substituía o irmão. Alguns irmãos comentavam, até preocupados, pastor, a gente está vendo aí umas postagens do Israel, tão deprimido, com saudade do irmão, era o único irmão, e aquela coisa toda. Então, irmãos, vocês não imaginam a alegria que eu tenho de saber que Deus, por misericórdia, me ajudou, porque Deus não faz isso sozinho. Se você não fizer nada, Deus não vai fazer sozinho, mas Deus, por misericórdia, me ajudou a não ter uma família de gato e cachorro. Então, eu só lembro de uma vez que o Daniel quis ser valente com Israel, porque o Israel estava passando daquela fase de adolescente para homem, né? Aí ele começou a se achar macho demais, então o Daniel teve que encarar ele e dizer, tu respeita, macho. Mas nunca mais, foi a única vez. A única vez. Mas depois eu chamei os 2 e eu disse, ó, não foi isso que eu ensinei para vocês, não. Se alguém tiver errado aqui, aproveitar e dar umas dicas práticas. O Israel aprontou com o Daniel. O Daniel foi, bateu no Israel. E, digamos assim, ele tinha razão. Daniel estava certo, ok. Mas eu nunca aceitei isso. Você pode estar certo como tiver. Aqui, todos são iguais. Abaixo de mim, da sua mãe, todos são iguais. E você não tem o direito de corrigir o seu irmão, mesmo que ele esteja errado. Você não tem o direito, corrigir no sentido de disciplinar. Se ele fez alguma coisa errada, você vem e me fala. E eu vou tratar com ele.
não é você. Então isso era proibido lá em casa. Entenderam? Eu conheço famílias, conheço casas que é incentivado o oposto. Um filho bate no outro e o pai diz, bate também, macho. Tu é homem. Não é isso que a gente vê constantemente? Aí, resultado, nós vamos ter essas famílias desajustadas, como aconteceu com a família. Você vê, né? Está aqui a história desses homens e mulheres de Deus. É por isso, irmãos, que muitas pessoas que lêem a Bíblia dizem o seguinte: essa Bíblia não foi escrita por homens, não. Porque vocês já notaram que a gente tem o hábito de esconder os nossos defeitos e mostrar só o lado bom? Se você pegar um livro de biografia, a biografia de John Wesley, só vai aparecer as coisas boas que John Wesley fez. Mas tem um escritor que ele fez a biografia de John Wesley e ele conta que um dia a mulher dele lá, a bicha era braba, era ruim. Foi um desastre na vida do John Wesley a decisão que ele tomou. Ela atrapalhava a obra de Deus, disse que um dia tiveram um desentendimento e ele saiu de casa para fazer uma viagem evangelística. E eu sei que estava desentendido e a mulher não queria que ele saísse de casa. Eu sei que ele saiu, mas ela ficou com um monte de cabelo na mão dela. E John Wesley é um dos mais famosos homens de Deus da história do cristianismo. Então, assim, a gente vê que a Bíblia não esconde defeito de ninguém. Não esconde. Então, só Deus que não tem rabo preso e precisa esconder os defeitos dos outros, né? Então, queridos, agora, isso não nega que são homens e mulheres de Deus. Mas também isso não absolve a eles das faltas que eles cometeram. E o próprio Deus julga lá na frente. Nada disso teve o aval de Deus, nada disso teve a aprovação de Deus. Agora, queridos, volta a nós, principalmente vocês jovens, solteiros. Você comece agora a trabalhar para que a sua família seja uma família ajustada. E eu espero que todo o sofrimento que você já passou na casa do seu pai, da sua mãe, você dormir vendo cachorrada e acordar vendo cachorrada, eu espero que você mude a história da sua família, porque você nunca vai ter a desculpa de dizer, eu sou assim porque também lá em casa era assim. Pois lá em casa era assim, eu não sou assim não. Lá na minha casa ninguém anda trocando tapa, os vizinhos não andam ouvindo os gritos não. De pai com filho, filho com a mãe com o pai. Ó, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, queridos, são coisas para as quais nós temos que atentar. As escravas e os seus filhos ficaram na frente. Depois Leia com os seus filhos. E por último Raquel e José. Vou adiantar. Vocês já sabem da história. Lá no capítulo que? Acho que 38, se eu não estou enganado. Para você ver como esse negócio complica. No 37 começa a história de José. Ó, nós estamos no 33. No 37 começa a história de José. Ok? Vamos voltar. No capítulo 33, versículo 2, no finalzinho, diz que Jacó botou na fila de prioridade José como o filho preferido. Beleza? Aí quando você vai para o capítulo 37,
que a Bíblia começa a contar a história de José, você vai ver o quê? No capítulo 37. Uma briga, já. Você vai ver que nós temos aqui 11 irmãos com ódio do outro. Ódio, irmãos, não era com raiva, não é porque brigava, não. Ódio, a ponto de desejarem matar, a ponto de planejarem matar. E um deles que tentou aliviar a coisa, disseram, vamos fazer o seguinte, a gente não vai lucrar se ele morrer. Ele vai morrer, mas a gente não lucra nada. Olha aí o pensamento do irmão. Vamos vender ele como escravo, pelo menos a gente lucra. A gente vai ter grana no bolso. Mas quem começou isso foi seu Jacó. Foi ele que começou essa cachorrada. Também foi isso que ele aprendeu com a mãe dele. Foi isso que ele viu na casa do tio dele. Agora, não justifica. Porque todos nós temos a oportunidade de mudar o nosso futuro. E a mudança do futuro começa hoje. Começa no nosso presente. Entendeu? Você tem que ser radical e você tem que dizer, eu não vou repetir. Eu vou fazer diferente do meu pai. Eu vou fazer diferente da minha mãe. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não adianta, por mais que você fale com tanta firmeza isso, se você não tiver a ajuda do Senhor, humanamente você não consegue. Entendeu? Não consegue. Versículo 3. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão até que chegou perto de Esaú. Tem mais uma coisa. Qual era a intenção de todo esse planejamento de Jacó? Fazer as pazes com o irmão. Mas ele quis consertar um erro com outros erros. Outros erros. Não funciona assim. Entendeu? Essa história de que Deus escreve certo com linhas tortas. Conversa. Se você quer fazer o certo, faça o certo da maneira certa. Senão vai dar desgraça do mesmo jeito. Ok? Então ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão até que chegou perto de Esaú. Porém, Esaú... Já falei sobre o porém, né? Esse porém aqui, meus irmãos, é de Deus. Só Deus para colocar esses porém, né, nessas nossas vidas desconcertadas, fora do propósito dele, do objetivo dele. Porém, Esaú foi ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Irmãos, esse tipo de coisa nunca prejudica só um. A desgraça é para todos. Quando as coisas não são feitas do jeito de Deus. A desgraça é para todos. Nós fizemos tudo errado, mas eu vou sair feliz e tu vai sair... Vou usar a palavra pesada, mas na vida, na realidade da vida é isso mesmo. Tu vai sair desgraçado. Não, queridos. O que se planta errado acaba sendo uma colheita de todos, até de inocentes. Não é? Até de inocentes. E os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: quem são esses que estão com você?
são os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado, respondeu Jacó. Jacó agora não está mais se comportando como o suplantador, aquele que passa a perna, aquele que passa por cima. Ele está agora se colocando como servo. Porque se você não tiver a humildade de admitir seus erros, você não conserta as burradas que você fez ou que seus pais fizeram. Versículo 6. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Léia e os seus filhos e também se curvaram. Por último, José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: e o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Vocês estão lembrando que antes da família ele mandou os animais, né? Os presentes, né? Jacó respondeu: por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. E aqui não é o Senhor Deus, não. Ele está chamando o irmão de Senhor. E olha que os dois eram da mesma idade, porque eram gêmeos. Certo? Mas agora Jacó chama Esaú de meu Senhor. Então, querido, tem gente que quer consertar as coisas, mas chega com arrogância, com a petulância tal, que provoca mais ira de quem já está irado, né? Muitas vezes. Se você é daquelas pessoas que quer resolver as coisas sem podar seu ego, pode saber que não vai dar certo, não. Tá certo? Pode saber que não vai dar certo. A palavra de Deus diz assim: a soberba precede a queda. Ou seja, quando vem a soberba, logo depois vem um desastre, uma queda. Mas a humildade é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. Aquele que se humilha será exaltado. Mas o que se exalta será humilhado. Versículo 9. Aí Esaú disse: eu já tenho bastante, meu irmão, fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Ele continua com uma atitude humilde. Porque ele poderia dizer, na hora que Esaú disse: não, meu irmão, já tenho bastante. Se preocupe não, fique com o que é seu. Ah, então pronto, beleza, recorde, menino. Traz de volta os camelos, os carneiros. Somente aqueles que são assim, né? Dá tchau assim. Agora, interessante, né, que Esaú parece que começou a vida toda errada, mas parece que foi consertando, né? Foi consertando. Ele teve a bênção de Deus. Olha, Esaú tinha um... Eu não sei se vocês notam, irmãos, é por isso que depende do Espírito Santo, para entender a palavra de Deus. Vocês conseguem perceber entre as linhas que Saul era uma pessoa que tinha um complexo de inferioridade muito grande? E aí esse complexo de inferioridade dele, porque ele se sentia rejeitado, tornou ele uma pessoa amarga e uma pessoa agressiva. Por exemplo, chega um momento lá atrás que a Rebeca diz, antes de mandar Jacó ir para a casa do irmão dela, ela disse: olha, o casamento de Esaú para mim já foi uma tristeza terrível. Esaú, mesmo sabendo a regra da família, ele arranjou duas mulheres que nenhuma das duas tinha nada com o povo de Deus. E aí, Rebeca, conversando com Jacó, ela disse:
essas duas esposas que Esaú arranjou desgraçaram a vida, amarguraram a minha vida. Também ela está pagando a besteira que fez. Porque, afinal de contas, quem foi que deixou Esaú assim, revoltado? Foi ela, quando privilegiou um filho e desprezou o outro. Foi ela que ajudou Jacó a aprontar com Esaú. Aí, mais do que normal que esse menino tivesse rejeição para com a mãe, né? E você sabe que pessoas rejeitadas, elas se tornam amargas e agressivas. E se tornam pessoas que têm muita dificuldade de seguir bem na vida. Muita dificuldade. São tão azedas que... Vocês já viram aquelas videozinhos por aí de pessoas que recolhem o cachorrinho de rua, o cãozinho de rua? Vocês já viram? Que o cara chega para pegar, para poder tratar dele, tratar das doenças dele, e ele se encosta o rabinho entre as pernas, e ele fica sentadinho, com os olhos assim, no cantinho, e é aquela posição que a gente chama, né? O pessoal do interior conhece muito bem essa palavra, acuado. Então, ele está ali, e ele está pronto para agredir. Quem foi destratado, quem foi desprezado, tem dificuldade para aceitar amor. Às vezes um animalzinho daqueles leva anos para ele poder confiar em alguém. Você tenta passar a mão na cabeça dele, ele lhe morde. Mas por que ele tem raiva de você? Não. Ele tem medo. Tem tanto medo que ele parte para a agressão. E será possível que não temos aí entre nós, dentro de casa, filhos assim? Nós temos que observar. Amém? Observe sua casa. Criar gente não é só dar comida e um quarto para dormir, não. Bem, agora, ao mesmo tempo, você observa, estamos no versículo 10. Ao mesmo tempo, você observa que Jacó carregava um peso que é terrível. Você consegue ver isso aí? Hein? Jacó carregava um peso, irmãos, que só quem já carregou é que sabe o quanto é ruim e desgraça a nossa vida. Olha bem, o que ele responde quando Esaú diz, eu já tenho bastante, meu irmão, fica com o que é seu. Olha o que Jacó responde. Não recuse, se é que eu mereço um favor seu. Olha aí. Se é que eu mereço. Então, você vê aqui um Jacó que ele tenta conquistar a amizade, o reconhecimento, o afeto dos outros. E por quê? Que ele tem essa preocupação tão grande em agradar o irmão, fazendo uma coisa que o irmão nem quer nem precisa. Quem está precisando aqui, irmão, sabe quem é o necessitado desse presente? É Jacó. Porque em razão de tudo que ele fez com o irmão, ele carrega culpa até esse momento, pelo menos. Ele tem culpa. Sim, remorso. Uma palavra boa, porque é no mesmo sentido de culpa, mas é mais usada, né? Mais corriqueira, ninguém tem dúvida. Remorso. Aí ele tentou compensar enchendo o irmão de presente. Às vezes, irmãos, a gente tem que receber presente de algumas pessoas pelo bem delas ou por amor a elas. Deixa aquela pessoa se curar.
Sabe que vocês já notaram que tem gente que gosta de dar presente, de ajudar os outros, mas ela nunca recebe ajuda, ela nunca se deixa ajudar, ela parece que é aquela fortaleza. Não faça isso. Se alguém lhe der alguma coisa, lhe oferecer uma ajuda, lhe der alguma coisa, um presente, seja o que for, receba. Às vezes, aquele presente é mais uma necessidade de quem dá do que de quem está recebendo. Porque às vezes esse presente está, junto com aquele presente, está arrancando do coração da pessoa esse remorso que estava corroendo a alma dela. Entendeu? Então, irmãos, a gente tem que voltar a ser humano, irmãos. Eu não lembro o que foi que eu estava conversando com meu irmão. Aí ele disse, não, isso é do ser humano mesmo. Aí eu disse, do ser humano não, isso aí é do ser que deixou de ser humano. Não é do ser humano. Então, às vezes ao receber um presente, você está dando a uma pessoa oportunidade de cura, oportunidade dela se livrar de uma desgraça que corrói a alma dela. Então aprenda a receber e seja grato. E às vezes também, quando você recebe, pode ser que Deus esteja tratando também você, o seu orgulho, de nunca depender de ninguém, nunca precisar de ninguém, que as minhas coisas eu conquisto, não preciso que ninguém me dê. Esse tipo de gente é doente também. Às vezes essa doença pode ser pior do que a do outro, que tem a doença do remorso, a doença da soberba, do orgulho, que é uma desgraça, viu? É uma desgraça. E quase sempre pessoas assim têm relacionamentos péssimos. Seja com quem for, tem relacionamentos péssimos. E culpam os outros pelos seus fracassos. Então, no versículo 11, aliás, no versículo 10 ainda, ele diz, se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Agora, se Esaú tivesse recebido o irmão com agressividade, ou então com aquela atitude nossa maligna, né? Agora tu vem me adular, depois que aprontou, desgraçou minha vida, agora quer compensar me dando coisa. Aí é a vida do ressentido, do amargurado, daquele que nunca perdoa, de fato. E pessoas assim não têm salvação. Jesus disse, se você não perdoar o seu irmão, também o Pai Eterno não vai perdoar você, nem os seus pecados. Então, irmãos, é coisa séria. A gente brinca com coisa séria, seríssima. Mas olha bem, Jacó esperava o pior, mas ele agora diz, o Senhor me recebeu tão bem. Mas olha aí a bênção na vida de Esaú, não é? Esaú poderia ter aproveitado para se vingar. Essa mesma história vai acontecer lá na frente, depois que morre Jacó. Os irmãos se encontram, agora não tem mais o pai para mediar qualquer conflito, e os irmãos se encontram cara a cara com Jacó. E ele, conversando entre si, dizem assim, agora que nosso pai morreu, ele vai se aproveitar e vai se vingar. Vai se vingar.
Aí eles vão se humilham. Chegam lá chorando, pedindo perdão. Fizemos uma loucura. E a atitude de José, que coisa linda, né? Meus irmãos, não foram vocês não, é que Deus tinha um plano. Como é que eu ia poder salvar vocês se o Senhor não tivesse usado vocês para me vender aqui para o Egito, como escravo? Coisa linda, né? Coisa linda. A gente vê o tempo todo na Bíblia, coisa feia, coisa linda. E santificação é a gente se livrar das coisas feias e começar a aparecer na nossa vida as coisas lindas de Deus, do Espírito Santo. Isso é libertação, irmãos. Isso é libertação. Não é só expulsar demônio, não. E às vezes nem adianta expulsar demônio com pessoas que nunca expulsaram do coração a amargura, o ressentimento. Não tem demônio que saia. Nem perco tempo expulsando demônio de gente que tem ódio. Nem perco tempo. Ele diz, versículo 11, por favor, aceite este presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. Essa declaração é bonita. Porque Jacó, lá atrás, ele diz para Labão, tio dele. Os dois se entendem, Jacó, irado, disse, e aí, o que foi que você encontrou de seu aqui? No acampamento. Ele disse, olha, toda vez que eu cuidei dos seus animais, quando morria um, eu botava dos meus. Eu passei noite sem dormir. De noite eu passava frio. De dia eu morria de calor. E aí ele vai falando tudo que passou, tudo que sofreu, tudo que fez. Mas esse versículo 11 mostra que ele sabia que mesmo ele tendo feito a parte dele, o segredo, a chave do sucesso dele foi o Senhor. Ele se esforçou? Sim, trabalhou feito um jumento, 20 anos. Mas ele admite que foi o Senhor. Tudo que ele tinha, tudo que ele recebeu, foi o Senhor. Pessoas curadas, elas aprendem a ser gratas a Deus. Elas são capazes de admitir, foi o Senhor. Foi só mesmo por causa do Senhor, porque apesar de tudo que eu fiz, poderia ter dado tudo errado. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Olha aí como Jacó era uma pessoa experiente, né? Era uma pessoa vivida. Ele viu que o irmão, como era importante para o irmão, que ele recebesse aquele presente, e ele recebeu. E ele não precisava, mas ele viu, rapaz, se eu não receber, meu irmão vai sair ainda com o coração, com a consciência pesada, ainda com remorso do coração. Aí ele recebeu. Ele recebeu. É tão importante, irmãos, que nós trabalhemos para a cura uns dos outros. Algumas pessoas só querem a sua própria cura, mesmo que deixe em cima dos outros todo tipo de doença e desgraça. Mas servir a Cristo é fazer parte de um povo em que todos procuram a cura e o bem um do outro. E não é às custas do outro. É um do outro. Versículo 12. Então Esaú disse, bem, vamos embora, eu vou na frente.
Esaú, resolvido do jeito que ele era, né? O cara que cresceu dentro dos matos, caçando animal, resolvido. Mas Jacó respondeu: meu patrão, o Senhor sabe que as crianças são fracas, e eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente deste seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos. Outras versões dizem assim: conforme o passo das vacas e dos meninos. Ou dos meninos e das vacas. Até que chegue a Edom, onde o Senhor mora. Edom, não sei se vocês sabem, a palavra Edom significa vermelho. E ela tem a ver com a história das lentilhas de Esaú. Então, esse texto nos dá a entender que Esaú era um homem tão próspero, aonde ele morava, que deram ao local o nome dele, Edom, porque ele era conhecido como Esaú ou como Edom. Agora, tem um princípio aqui muito importante. Jacó diz assim: eu vou aqui devagar no passo das vacas e dos meninos. Aqui é um conselho de liderança que serve para os pais, serve para qualquer tipo de liderança. O professor, o pai, a mãe, qualquer tipo de liderança. Meus queridos, quem lidera bem, sabe ser paciente e andar no passo do mais fraco. E não você querer obrigar todo mundo a andar no seu passo. Você aguenta, mas outras pessoas não aguentam. Você não aprender esse princípio e não colocar em prática, você vai se tornar uma pessoa tão exigente, você vai cobrar tanto dos outros, que não tem quem aguente ficar perto de você. Geralmente essa desgraça, essa doença, acomete os perfeccionistas. Tem gente que quer coisas tão perfeitas, tão perfeitas, tão perfeitas, que ninguém ao redor dele consegue ficar perto dele, porque ninguém consegue corresponder àquele padrão. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma sutileza por trás desta doença, que geralmente existe outra, é que essas pessoas que querem que tudo seja tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, no fundo, elas transportam um sentimento de inferioridade muito grande. Aí ela quer compensar sendo perfeita demais. Mas, irmãos, perfeição, só Deus. Só Deus. A perfeição é uma coisa que a gente deve valorizar, sim. A gente deve sempre procurar fazer o melhor. Inclusive, a palavra de Deus diz: sede perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celeste. Mas, meu amado, na hora que você começa a fazer pressão em todo mundo que está ao seu redor, geralmente os homens fazem isso com as mulheres, e elas não suportam corresponder àquele padrão. O tempo vai passando e elas vão morrendo por dentro, porque elas não conseguem corresponder àquele padrão de perfeição. O cara é uma pessoa complexada, é uma pessoa que tem síndrome de inferioridade, aí ele quer compensar fazendo tudo perfeito. Mas, queridos, a perfeição é no céu. A gente busca a perfeição, mas aqui ninguém é perfeito. E se a gente não aprender a conviver com as imperfeições do outro,
sabe o que vai acontecer? Ou você sai matando todo mundo que se aproxima de você, ou ninguém suporta ficar perto de você. Vocês já conviveram enfrentaram situações assim? Aí a vida, que era para ser linda e maravilhosa, vira um inferno. Entendeu? Não podemos, queridos. E outra coisa que eu aprendi com o Saul, que fala sobre exigência demasiada. Um líder que leva as pessoas a viverem debaixo de uma exigência demasiada, e às vezes os pais fazem isso com os filhos, mas vão cometer um erro que Saul cometeu. Saul disse assim para o exército: eles entraram em guerra com os filisteus, ganharam, mas teve uma parte do exército filisteu que fugiu. E eles fugiram atrás, perseguindo. Mas aí, Saul, querendo dar uma de espiritual, que de espiritual não tinha nada, ele disse: está promulgado, obrigado, declarado, imposto um jejum. Qualquer um que comer, enquanto o último inimigo do Senhor não estiver morto, será morto também. Aí, ninguém comeu, mas não conseguiu lutar. Não conseguiu lutar. Aí tu imagina alguém numa guerra, numa batalha, correndo no meio do sol quente, e sem comer, sem comida. Aí foi Jonatas que passou, viu um mel e pegou, botou na boca. Aí o filho era mais sábio do que o pai, né? Ele disse: ah, que loucura que meu pai fez. Se os homens pudessem, pelo menos, botar na boca um pouco desse mel, eles teriam as forças renovadas e nós venceríamos para sempre os nossos inimigos. E o pai tão tolo, porque geralmente gente tola quer resolver sua tolice com outra tolice, outra burrice, quase sempre uma desgraça. Aí pronto, agora vai matar Jonatas. E ele não matou o próprio filho porque o povo não deixou. Ó, ninguém vai tocar em Jonatas. Mas qual é o princípio? Muitas vezes um líder que não sabe liderar na medida certa, cobrar na medida certa, ele, ao invés de levar o povo a ser melhor, ele vai levar o povo a pecar. Porque lá na frente o povo desesperado de fome, quando eles pegaram os animais dos filisteus, se apossaram de tudo que era dos filisteus, eles cometeram um pecado que é um pecado gravíssimo na Bíblia, no Antigo Testamento. Estavam tão desesperados de fome que eles mataram o animal, já abriram o bicho e, sem assar, sem cozinhar, sem nada, comeram carne ainda com sangue. Vocês lembram que o Senhor proibiu? Não poderia comer carne com sangue? Quem fizesse isso seria morto. Mas por que fizeram isso? O desespero da fome. E quem foi que causou isso? Saul, que exigiu do povo uma coisa burra, supostamente muito espiritual, mas totalmente em desacordo. Eu já vi muito pastor, um bocadinho de pastor destruir a igreja por causa disso. Então, irmãos, não esqueçam, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Paciência é fruto do Espírito. Não se faz uma pessoa em alguns dias. Uma pessoa, para se tornar realmente dentro do padrão de Deus, isso leva anos e às vezes a vida toda. E isso é um problema com os filhos.
Quando o Daniel nasceu, eu disse, esse menino vai crescer macho. A Patrícia queria enfeitar o bichinho todinho. Oh, bota uma roupinha lindinha, bota não sei o quê, não sei o quê. Mas eu fui criado com, como é que dizem, com angu e tabefe, né? Com angu e tabefe. Então, botar moral nesse menino. Daniel, ajuda, Daniel. Aí, Daniel, apareceu um problema com o Daniel. Ele estava tendo dificuldade para defecar. Ia no banheiro e o bicho não conseguia defecar. Não conseguia defecar. Aí levamos para a pediatra. Chegamos lá na pediatra. Eu não sei quantos aninhos ele tinha. Acho que uns 5. Aí, quando a pediatra olhou para ele, dissemos o que estava acontecendo. Aí ela disse, esse menino está debaixo de muita pressão. Quem é que faz tanta pressão nessa criança? Aí eu, paf. Vixe, eu estou pensando que estou fazendo bem para o meu filho, exigindo muito. Estou matando o menino. Então, irmãos, agora também, se deixar lá, vão ter, sem pressão nenhuma. Geralmente é assim, os pais exigem muito e as mães lambem muito. Todos os dois estão errados. Mas eu tive que dosar. Eu tive que aprender a estabelecer autoridade para ele crescer um caba forte que aguentasse tranco, mas também tratá-lo como uma criança. E não como se ele já fosse um adulto. Entenderam? Então, irmãos, esse equilíbrio a gente precisa pedir muita sabedoria a Deus. Senão a gente destrói os meninos e as vacas. Amém, queridos? Então, que a paz de Deus seja convosco.